de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Em ponto. Edição das 9 com a Diana Rosa. E Diana, começamos com as eleições presidenciais. Henrique Gouveia e Melo acusa António José Seguro de ser um candidato reduzido a banalidades e volta a acenar com o fantasma da Troika. Tem deixado várias críticas aos adversários. Desta vez o alvo do Almirante é o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Diz Gouveia e Melo que, para além de ser banal, Seguro é também redondo. Este é apenas um dos destaques das declarações de Gouveia e Melo, que tem estado na Alfândega do Porto, uma ação de campanha que tem sido acompanhada pela jornalista Nadine Soares, agora em direto. Boa noite, Nadine. O que é que destacas destas acusações de Gouveia e Melo, desta vez a António José Seguro? Discursos que terminaram há instantes, uma festa-comício aqui na Alfândega do Porto. Gouveia e Melo na insistência pela narrativa dos idosos, ou seja, de arrancar votos nesta fatia do eleitorado que acredita ter alguma sorte pelo processo de vacinação. Lembro que muitos idosos que passam por Gouveia e Melo na rua lhe agradecem pelo processo de vacinação e o têm em conta por essa fase do país, e por isso Gouveia e Melo tenta aqui de alguma forma colar o candidato socialista António José Seguro, que aparece mais bem posicionado, aliás, nas sondagens. Agita aqui um bocadinho o papel da Troika, lembra o papel de António José Seguro, na altura antigo secretário-geral do PS, isto para acusar o candidato socialista de que não está assim tão preocupado com os idosos. A esquerda quer se unir à volta de um candidato que, no tempo da Troika, sem ser necessário na negociação com a Troika, acompanhou medidas que retiraram e reduziram a capacidade dos nossos mais idosos se sustentarem. E agora, curiosamente, apelam ao voto da terceira idade. Aqueles mesmos que não tiveram a coragem de dizer: nestes não podemos tocar, porque eles estavam indefesos. Crítica deixada por Gouveia e Melo a tentar colar António José Seguro a este papão da Troika. Gouveia e Melo que contou ainda com dois pesos neste jantar-comício, nesta festa-comício. Manuel Pizarro, que aparece para defender a experiência e disciplina de Gouveia e Melo, diz que nenhum dos outros candidatos lhes chega aos calcanhares, é mesmo esta expressão utilizada pelo antigo Ministro da Saúde do Partido Socialista, e ainda o mandatário nacional Rui Rio, que também dedicou um discurso, neste caso a atacar André Ventura, que diz que é o candidato que se candidata a tudo, a Primeiro-Ministro, a Presidente da República, mas neste caso a falar diretamente ao eleitorado do Chega, para dizer que André Ventura não quer ser Presidente, aliás, a dizer mesmo que o partido Chega acabaria se André Ventura ganhar estas eleições, e por isso também aqui um apelo direto de Rui Rio, mandatário nacional de Gouveia e Melo, a votar no Almirante para então se ser possível essa mudança de voto útil. São aqui alguns destaques do candidato Gouveia e Melo e dos seus participantes nesta festa-comício na Alfândega do Porto. Agora que começam as últimas 24 horas de campanha eleitoral para as eleições presidenciais, aqui com a jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo. E é na corrida a Belém que nos mantemos nesta edição das 9, isto porque Marcos Mendes decide dramatizar o pedido de votos e alerta para uma Diana lotaria na segunda volta. Num comício no Porto, o candidato apoiado pela AD avisa para os riscos dessa segunda volta. Numa tarde em que contou com uma mensagem de apoio de Aníbal Cavaco Silva, Luís Marcos Mendes insiste na necessidade de concentrar votos no domingo. Miguel Viterbo Dias. Com muitos indecisos e eleitores com possibilidade de mudar o sentido de voto até domingo, Marcos Mendes alerta para os riscos da lotaria. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da estabilidade. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da experiência. Não. É votando já na primeira volta. E volta a elevar a fasquia e a acreditar que pode ser o mais votado. Tenham comigo a coragem de acreditar que vamos passar já à segunda volta em primeiro lugar.
tenham a coragem de acreditar. Marcos Mendes ouviu o maior aplauso da tarde. Ora, para ter essa possibilidade é preciso ir roubando votos a Coutinho Figueiredo, que continua assim a ser o alvo. Não serei um presidente que num momento em que há tensões fica tenso. Ou até que num momento em que há tensões não sabe bem onde para a sua cabeça. Não. No rol de apoios, um importante chegou em vídeo, o de Aníbal Cavaco Silva. Os portugueses podem estar certos de que Marcos Mendes falará a verdade e que será independente. E podem estar certos de que Marcos Mendes será muito exigente em relação ao governo. O apelo ao voto do antigo Presidente da República na cidade invicta, numa tarde em que juntou Rui Moreira e Pedro Duarte, que deixou uma crença. Nós temos todas as razões para confiar na sensatez do povo português. Inúmeras vezes o povo tem-nos mostrado que sabe escolher e que escolhe bem. Pedro Duarte a apoiar Marcos Mendes a 24 horas do fim da campanha eleitoral. Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício de Marcos Mendes no Porto. Já António José Seguro viu com agrado, Diana, na declaração de Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo LIVRE considerou legítimo o voto útil para evitar que certos oponentes cheguem à segunda volta. O que pode prejudicar, admite Jorge Pinto. Confrontado com estas declarações, António José Seguro diz que tomou boa nota, acrescenta que até domingo todos os votos vêm a tempo. Não, eu vejo todas as manifestações que, no fundo, apelam ou que decidem votar em mim como manifestações de confiança na minha candidatura e no meu exercício como Presidente da República. Bem, todos os votos que vierem venham por bem. António José Seguro rejeita qualquer declaração concertada com Jorge Pinto e se António Filipe e Catarina Martins deviam ir atrás, o candidato socialista responde apenas que os eleitores não devem dispersar votos. Considera-se o único candidato à esquerda para chegar a uma segunda volta. Que é precisamente a ideia também defendida pelo secretário-geral do PS, Diana. José Luís Carneiro deixa por isso hoje este apelo. Só há um dia 18. Não há 2 dias 18. Os democratas não podem falhar. Os socialistas têm deveres especiais. Que não haja um socialista que fique em casa. Por um voto se ganha e por um voto se perde. O secretário-geral do PS a reforçar o apoio socialista a António José Seguro. E ainda na corrida a Belém e no centro da polémica tem estado João Coutinho Figueiredo. Na sequência das acusações de alegado assédio, o ex-presidente da Iniciativa Liberal garante que nunca recebeu qualquer queixa contra Coutinho. Rui Rocha relata aliás à agência Lusa, que tem a obrigação cívica de esclarecer publicamente, que não recebeu denúncias de qualquer natureza que referissem o candidato presidencial. E entretanto, Coutinho Figueiredo culpa os jornalistas de serem cúmplices de difamação. Ou, Vicente, o que classifica de assassinato de caráter. O candidato voltou a ser questionado depois de conhecido comunicado assinado por Inês Bichão, que assegura que a denúncia de assédio a envolver Coutinho Figueiredo tinha sido reportada em sede interna do partido em 2023. Ora, Coutinho Figueiredo não gostou das perguntas e virou-se contra os jornalistas. Os últimos 4 dias tem-se assistido a um autêntico assassinato de caráter brutal, dos quais a comunicação social tem sido um instrumento e se calhar até cúmplice. A partir de um post privado rapidamente retirado, sem me consultarem previamente, e tanto quanto sei, sem consultarem a denunciante previamente, foi-me colocada uma pergunta em público. Eu não sei que raio de jornalismo é este, sei que não é um bom serviço à democracia, porque impediu os assuntos importantes de serem discutidos, colocou em causa toda uma campanha política e a reputação de uma pessoa que tinha uma vida impoluta. Portanto, péssimo serviço à democracia, péssimo exemplo de jornalismo. Mas não ficou por aqui. Vocês têm ideia do que é que fizeram à minha vida? Tem? Não? Então o que é que foi? Quem foi? Nós tivemos acesso a uma suspeita e eu acho que mais uma vez, como já de manhã, fiz questão de frisar isto. Se isto fosse noutra campanha, o João insurgi-me no primeiro dia, insurgi-me no segundo, porque são 4 dias. Já tiveram tempo de ver exatamente a natureza da queixa. Devido a um comunicado de Inês Bichão. Que era precisamente um dos pontos que dizia que deviam ter sido... dizer que não fizeram o trabalho jornalístico como deve ser. O desagrado de João Coutinho Figueiredo com as perguntas dos jornalistas. Continuamos na corrida a Belém. Paulo Raimundo voltou hoje à campanha de António Filipe para pedir aos indecisos que concentrem o voto no candidato do PCP. O secretário-geral descreve António Filipe como um homem sério, experiente, pede que seja ignorada a influência das sondagens. É um orgulho estar ao lado de António Filipe, candidato, e eu acho que se cada um decidir por si
sem chantagens, sem pressões, olhando para os seus próprios interesses, tem aqui o seu candidato e o apelo que faço é esse. Aqueles que estão indecisos, percam a indecisão de uma vez por todas e votem pelas suas vidas. Para votarem pelas suas vidas, têm que votar em António Filipe. O secretário-geral do PCP que esteve, mais uma vez, ao lado de António Filipe nesta campanha eleitoral. E escutamos também nesta edição das 9 André Ventura, que acredita, Diana, que os votos dos portugueses no estrangeiro vão levá-lo à segunda volta. E acusa PS e PSD de canalhice. O candidato apoiado pelo Chega alega que os dois partidos evitam enviar boletins para o estrangeiro para impedir o voto imigrante, mas espera por essa mobilização. Estão-se a organizar por sua espontaneidade para contrariar a canalhice do sistema político e lhes querer tirar o direito de voto. Percebemos porque é que nas legislativas eles recebem os boletins e nestas eleições não recebem os boletins. É que nas legislativas só elegem 4 deputados. Agora, se votarem 2 milhões de imigrantes portugueses, podem decidir. Tentaram que eles não decidam quem é o próximo Presidente da República. Mas eu tenho uma má notícia para eles todos. É que nós não só vamos ganhar esta primeira volta das eleições, como serão os imigrantes portugueses a dar-nos a vitória na segunda volta. É a expectativa de André Ventura num almoço em Ponte Lima. 9 horas, 11 minutos da corrida a Belém para a informação local. Diana Rosa. E começamos, Vicente, em Pombal. 3 pessoas morreram depois de um acidente de viação no IC2. O sinistro aconteceu na zona conhecida como Reta do Tinto, em Pelariga. O alerta foi dado às autoridades perto das 4 da tarde. Há também a registrar 2 feridos graves e 2 ligeiros. No Seixal está a decorrer uma campanha para financiar a reconstrução de uma casa de uma família destruída por um incêndio em novembro. Atualmente esta família está alojada temporariamente na habitação de um amigo, enquanto tenta reunir condições para avançar com as obras. Desta forma foi organizado um crowdfunding que está a ser divulgado nas redes sociais para possibilitar a reconstrução da casa desta família. Quase 120 empresas do concelho de Sintra foram distinguidas com o estatuto PME Excelência 2024, a certificação atribuída pela Agência para a Competitividade e Inovação e pelo Turismo de Portugal. Reconhece o mérito, a solidez financeira e o contributo das organizações para o desenvolvimento da economia. Sintra afirma-se assim como um dos concelhos com mais dinamismo empresarial do país, devido ao tecido económico que contribui para a economia portuguesa. E terminou sem condenações o caso dos tiros durante a Feira do Cavalo na Golgã, em Santarém. O caso remonta a novembro de 2024. Disparos ocorridos provocaram 4 feridos num acampamento. O Tribunal de Santarém absolveu os 2 principais arguidos dos crimes de homicídio tentado, uma vez que não foi conseguido concluir quem efetuou os disparos e se a intenção era matar. Apenas um terceiro arguido foi condenado por posse ilegal de arma. Em Aveiro, os deputados do PS na autarquia pediram esclarecimentos ao Governo acerca do funcionamento da Unidade de Cuidados de Saúde personalizados de Estarreja, depois de uma petição do utente a denunciar dificuldades no acesso a médico de família e na marcação de consultas. O requerimento questiona o conhecimento do Ministério da Saúde acerca dos problemas relatados na unidade de Beduído e se prevê uma avaliação aos serviços. Fechamos em Vila do Conde. Está requalificado o farol do Aguilhão, nas Caxinas. A obra de conservação e restauro resultou do protocolo entre a autarquia e a Autoridade Marítima Nacional. A requalificação foi necessária depois da degradação provocada pelo mar. O farol, que durante décadas guiou os pescadores no regresso à terra, volta agora a ser um ponto de referência para a comunidade e ter um papel de destaque na promoção do património local. Ponto final na edição das 9 na Rádio Observador. Informação de regresso às 9h30, também com a Diana Rosa.